A aula pública de hoje discute os 25 anos do fim da União Soviética. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Gilberto Maringoni. Jornalista e cartunista, Maringoni é doutor em História Social pela USP e professor de Relações Internacionais da UFABC. O ano de 1991 marca o fim da União Soviética como Estado único. Desde então, existe um amplo debate na esquerda mundial sobre os motivos e os efeitos da queda. Para especialistas, o mundo se reconfigurou dentro de um sistema global, capitalista, sem a oposição do socialismo. Como resultado, mudanças no setor produtivo e na reprodução do capital viraram normas na nova ordem social. Fora poucas exceções, como Coreia do Norte e Cuba, os países tiveram que se adequar à lógica de mercado. 25 anos depois, a esquerda ainda busca referências que possam confrontar o capitalismo. Para muitos socialistas, a barreira é a crise ideológica que se instaurou após a queda da União Soviética. Desde então, há dificuldade para organizar uma narrativa conjunta contra o capitalismo. Mas, afinal, o que o fim da União Soviética representou para a esquerda? A queda da União Soviética não pode ser vista só como a redução do tamanho de um país ou de uma federação de países. A União Soviética era um conjunto de 16 repúblicas com uma população de quase 240 milhões de habitantes e uma área de 23 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia, a Federação Russa, hoje, ela totaliza uma área de 17 milhões de quilômetros e quase 150 milhões de habitantes. Para a gente ter uma ideia do que é essa numeralha, se o Brasil a gente aprende na escola que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a Rússia tem exatamente o dobro. Então, o tamanho da Rússia, o maior país em extensão do mundo, já a coloca, desde o século XVIII, como uma potência mundial. Só pelo tamanho, a influência geopolítica que ela teve no seu entorno nos últimos 300 e poucos anos foi decisiva. E ela sempre teve um comportamento, como todo império, a Rússia era um dos 3 grandes impérios pré-Revolução Francesa, ela tem uma influência sempre expansionista. Esse expansionismo continua na era soviética, se reduz um pouco agora, mas ela continua como uma área no seu entorno, uma potência regional muito forte. Essa derrocada está também dentro da falência do chamado socialismo real num espaço de tempo muito curto. Em 1989 cai o Muro de Berlim, em 1991 cai a União Soviética. Nesse meio tempo, os regimes da Hungria, da Polônia, da Tchecoslováquia, da Romênia caem também. O regime chinês sofre um abalo, uma crise muito grande. Cuba conhece o período especial, Cuba quase cai. A Coreia do Norte se isola no mundo. Então, uma ofensiva capitalista dos aliados dos Estados Unidos, da OTAN, impressionante, que muda a geopolítica, não só no que tange a Guerra Fria, o equilíbrio de forças no mundo, mas, concretamente, a política no Oriente Médio, a política no entorno do que era a União Soviética muda, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a Aliança Atlântica, capitaneada pelos Estados Unidos, pelos países da Europa Ocidental, avança, absorvendo a República Tcheca, a Polônia, a Hungria, se aproximando, criando um cinturão em torno da Rússia. Esse enfraquecimento teve uma consequência brutal em termos militares, em termos econômicos do mundo. Em termos militares, esse avanço, essa mudança militar dos Estados Unidos fez com que se expandisse o número de bases dos Estados Unidos no mundo. Nós temos quase 850 bases americanas no mundo. O país que mais tem bases americanas não é nenhum país do terceiro mundo, é a Itália. Tem quase 90 bases americanas, por estar numa posição estratégica justamente em relação aos Balcãs e ao Oriente Médio. Esse desequilíbrio da bipolaridade do mundo que existiu
nesses 50 anos quase de Guerra Fria, 47 a 91, menos de 50, 43 anos, que dava às disputas internacionais uma certa previsibilidade, ou seja, as áreas de influências de cada potência tinha a sua área de influência, que não era rompida pela potência oponente. Então, a América Latina era o quintal dos Estados Unidos e a Europa Oriental era a área de influência da União Soviética. A Europa Ocidental era aliada em conteste dos Estados Unidos. Raramente isso se rompeu. Isso se rompeu quando Cuba conseguiu realizar a sua revolução e quando os Estados Unidos avançaram na Coreia e avançaram no Vietnã, tentando deter processos revolucionários em marcha. Mas foi um mundo mais ou menos previsível, brutal, mas previsível. O mundo pós-queda é um mundo em que a potência dominante determina o roteiro. Se a gente olhar os números das intervenções americanas no mundo, durante toda a Guerra Fria, de 47 a 91, os Estados Unidos realizaram 16 intervenções militares diretas. Entre 1993, final do governo Bush pai, e 2001, final do governo Clinton, os Estados Unidos realizaram 48 intervenções diretas. Ou seja, em 8 anos, foram quase 3 vezes o número de intervenções que eles fizeram nos 43 anos da Guerra Fria. Essa unipolaridade subsiste por 10 anos, por 10, 12 anos. Ela não é contestada por nenhum país, mas ela começa a se modificar nos últimos 15 anos, com a ascensão da China na cena mundial, mas especialmente com a recuperação da Rússia, a recuperação econômica da Rússia, a partir da chegada do Vladimir Putin ao poder em 2001. Essa mudança na política interna russa, ela é decisiva para também uma mudança do papel da Rússia no cenário internacional. O regime socialista naqueles países era um regime de pleno emprego, era um regime em que a educação, a saúde, todos os serviços sociais eram gratuitos, mas também era uma situação, nos anos 80, de estagnação econômica, de perda de dinamismo daquela economia, de perda de dianteira na corrida tecnológica, nos quesitos de inovação, no próprio funcionamento da economia soviética. Ela cai num período de descenso econômico muito sério. Mas, mesmo assim, os serviços públicos funcionavam, a população era bem alimentada e tal. E você tem, dentro do aparelho de Estado soviético, a ação de máfias, que era gente que estava no Estado soviético, gente incrustada, dirigentes de estatais, dirigentes de empresas, de ministérios, que passam a fazer, nesse período, que foi o governo do Boris Yeltsin, um governo que faz uma privatização selvagem, um processo de liberalização acelerada da economia, de sucateamento de todo o parque tecnológico, especialmente na indústria aeroespacial, você tem a privatização das empresas de gás e petróleo. Você privatiza todo o setor de energia, você exaure o Estado da sua principal, não apenas fonte de financiamento, mas da sua possibilidade de iluminar as casas, de abastecer de óleo, de aquecer as residências durante o inverno, de dotar a indústria de uma fonte permanente de combustível. Você acaba com o combustível do país. O motor do país, o motor econômico para de funcionar. A regressão é brutal. Se até 1991 a pobreza envolvia cerca de 3,5% da população soviética, a pobreza se eleva, em 1997, a 39% da população, e chega a metade em 99. E o governo Putin representa uma virada. Ele é um governo autocrático, é um governo extremamente autoritário, mas é um governo nacionalista e desenvolvimentista, que recupera a economia russa, também de uma maneira brutal, porque a disputa política na Rússia nunca foi muito democrática. Nem no tempo do czarismo, nem no tempo do socialismo, você teve a democracia funcionando na Rússia. E nem agora. Ela sempre foi uma disputa, um choque pesado. E o Putin reestatiza na base da pancada. A Gazprom, a principal empresa de gás, é reestatizada em termos de máfia,
com conspirações, assassinatos e tal, e aqui isso é recuperado para o Estado. E a economia russa, a partir de 2001, começa de novo, ela tem uma aceleração que ela chega a crescer 7% ao ano, entre 2001 e 2009, e em 2014 entra em recessão. Nós estamos vivendo agora uma recessão numa economia que conseguiu crescer, não atingiu os patamares antigos, mas recupera uma política de bem-estar para a população, a pobreza se reduz para 13,5% da população, e a Rússia se recoloca no cenário internacional novamente. E ela se recoloca buscando quebrar regionalmente a hegemonia que os Estados Unidos tinham à sua volta, e, em termos mundiais, começa a se construir o que a gente chama de multipolaridade. Não é nada semelhante à Guerra Fria, mas de uma maneira inovadora. Ela se alia com a China, que está, como a gente fala, bombando no seu crescimento a taxas de 10% ao ano nessa década. E existe ali uma aliança inovadora. A Rússia recupera a sua indústria aeroespacial, a sua indústria armamentista, as ogivas nucleares, sua capacidade de construção de mísseis, de colocar satélite em órbita da Terra, de construir caças supersônicos de última geração. Tem um exército, depois do exército chinês, o maior exército em termos de infantaria do mundo, maior que o americano, embora os americanos tenham mais investimentos, eles estão lá. Mas há uma aliança das armas que a Rússia tem com o dinheiro chinês para intervir na cena mundial. E essa intervenção se expressa no Conselho de Segurança da ONU, quando os dois países que tiveram, no período depois dos anos 70, 80 e 90, sérias divergências na sua atuação internacional. Pelo menos na atuação na ONU e na atuação na geopolítica europeia e no Oriente Médio, eles estão agindo juntos. Haja vista a ação russa na Síria contra o Estado Islâmico em apoio ao regime do Bashar al-Assad contra a OTAN. Agora, o professor Gilberto Maringoni responde à pergunta do correspondente de Ópera Mundi em Moscou. Será que é verdade isso que me falaram no início, assim que eu cheguei aqui, não tentar classificar a Rússia como direita, como esquerda, nem como Europa ou como Ásia, a Rússia é a Rússia, e quem quiser entender, ou pelo menos tentar entender, melhor vir aqui do que tentar generalizar esse país? A Rússia hoje tem um regime combina o liberalismo, a propriedade privada existe, mas com uma fortíssima intervenção do Estado. O Estado intervém diretamente na indústria de energia, no setor de gás e petróleo, e na indústria aeroespacial. A indústria aeroespacial só funciona pelo funcionamento do Estado, e a Rússia sabe disso. Mas a política russa, ela não tem muito como se situar no mundo se ela quer ser uma potência, seja uma potência de corte soviético socialista, seja uma potência desenvolvimentista, ou seja, um país com autonomia e com soberania garantida internacionalmente, se não for da maneira como eles atuam hoje e como atuaram nos últimos anos do regime soviético, ou seja, se impondo como uma potência regional. Com essa rearticulação do poderio russo, ela volta a ter pretensões, eu poderia chamar com uma certa licença poética, de um império em construção. Não como um país imperialista como os Estados Unidos, que tem 800 bases no mundo, mas cuja atuação externa é decisiva internamente. A ação russa na Ucrânia era decisiva para a manutenção da estabilidade interna. Então, eles foram para cima com cotoveladas. Eles não colocaram tropas ali. Eles não vão permitir, não querem permitir de maneira alguma, a colocação de uma base americana na Ucrânia. Ali seria a base mais próxima de Moscou, mais próxima das fábricas da sua indústria armamentista aeroespacial. Então, ali eles têm que... Não tem como. Mas, internamente, o desenvolvimento nesses anos, entre 2004, 2005, 2012 na Rússia, elevou brutalmente o nível de vida da população, sem ser um regime socialista. Agora, lá, a educação continua sendo pública, a saúde continua sendo pública, claro, existe educação privada, mas o ensino superior é gratuito,
é um país que conserva uma pujança cultural muito grande com toda a decadência que viveu nos anos finais da Guerra Fria e nessa década terrível que foram os anos 90. Aí a questão, a resposta, é de esquerda ou é de direita? É muito difícil, porque você falar que é de esquerda, ela não é de esquerda, mas ela está à esquerda dos Estados Unidos na cena mundial. Internamente vocês acompanham. É um regime que tem repressão, é um regime que pune grupos dissidentes, é um regime que você ser oposição ao Putin não é fácil. É um governo centrado na personalidade do Putin, que era um homem do aparato de segurança soviético, era um homem que viveu na Alemanha, que sabe perfeitamente o alcance e os limites da ação externa da Rússia.